Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand Palavras-Chave. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 6, que versa então sobre a carta de mesmo número. Como já explicamos antes, este livro é mais um livreto do que um livro propriamente dito, e ele objetiva penetrar na essência de cada chave, e nós nos preocupamos em fazer com que cada capítulo referisse uma das 36 cartas. Portanto, o número do capítulo coincide com o número da carta em estudo. E lembrando que, em se tratando de um estudo do Petit Lenormand, a teoria sempre deve vir associada à prática. Portanto, o uso do baralho é imprescindível. Então, nós hoje vamos estudar a carta de número 6, na numeração do Petit Lenormand, do 1 ao 36. O nome da carta é As Nuvens, e a correspondência com o baralho tradicional é o Rei de Paus. As cartas do naipe de Paus, elas corresponderiam, guardadas as proporções, ao naipe de espadas do tarô tradicional, o que segue a linha de Marselha ou até o tarô de Waite. Todos eles apresentam o naipe de espadas como reunindo os principais desafios da vida humana. No Petit Lenormand, o naipe que reúne essas cartas é justamente o naipe de paus, tá? Que representa as dificuldades, os desafios, aquilo que é difícil, aquilo que é pesado, aquilo que não se gosta, as sombras, a escuridão, os empecilhos, aquelas coisas que, numa visão maniqueísta, nós reputamos como más, e por aí vai. Então, a carta às nuvens está dentro deste contexto. Antes da leitura, o que já se pode dizer é que é, de longe, a carta mais negativa do baralho Petit Lenormand. É uma das cartas mais importantes do baralho, porque a partir dela, numa leitura mais ampla, como a mesa real, é que se verifica a condição em que nos encontramos no momento. Evidentemente que, se estamos fazendo uma leitura mais voltada para o autoconhecimento, ou mais especificamente para a nossa vida pessoal, de algum familiar, de algum amigo, de algum conhecido com quem estamos familiarizados, com quem partilhamos as experiências da vida atual, essa carta vai nos trazer, né, um reforço daquilo que nós já sabemos como está acontecendo, ou então levantando o véu sobre algumas questões que a gente acha que estão boas, mas que, na verdade, não estão. Uma visão mais profunda, não é exatamente como a gente percebe que é. É bem a ideia das nuvens, das névoas, aquilo que impede uma visão clara e perfeita das coisas. Então, é uma carta muito importante. É evidente que ninguém quer tirá-la para si ou para outrem, mas é uma carta que tem uma importância muito grande em todo o sistema Lenormand, e, repetindo, na mesa real, a gente verifica, num dos primeiros movimentos, a posição da carta às nuvens em relação às cartas significantes para o homem ou para a mulher, 28 ou 29, respectivamente, porque a proximidade ou a distância dessa carta em relação às cartas significantes é que vai mostrar a condição em que a pessoa se acha naquele momento. Mas, sem mais delongas, vamos para a leitura, e aí vamos fazendo o comentário e aprofundando algumas reflexões. As nuvens.
A vida de qualquer pessoa no mundo é marcada por altos e baixos, sem exceções. Esta dualidade é a marca característica do plano existencial em que nos situamos, e a nossa vida, como se fosse um pêndulo, oscila ora para um lado, ora para o outro. Aqui a vida como um pêndulo é uma metáfora para as constantes flutuações em que nós nos inserimos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Há dias que nós estamos muito bem, né? Estamos otimistas, estamos confiantes de que as coisas vão dar certo, enfrentamos muitas dificuldades, mas essa nossa força interior faz com que lidemos melhor com aquilo que nos situamos. Outras vezes nós estamos muito bem, nós estamos com o astral lá embaixo, nos sentimos tristes, abandonados às vezes, e mesmo as dificuldades não sendo tão grandes, por estarmos nessa condição de fragilidade emocional e psicológica, nós temos uma dificuldade maior para lidar com essas questões. E as nuvens, elas dão conta disso, né? As nuvens, como as próprias questões climáticas que são marcadas pela instabilidade, as nuvens traduzem essas flutuações do nosso humor, do nosso temperamento, da forma como a gente se comporta, interage com os outros. Continuando a leitura aqui. Ah, como seria bom se vivêssemos num paraíso, num lugar ideal, onde não existisse nenhum problema e nenhuma inquietação. Esse é o sonho de todos. A nossa realidade, no entanto, está muito longe disso. A carta às nuvens retrata de modo muito particular os desafios que nos perturbam, mas que também nos impelem para além do comodismo, do conforto, dos hábitos arraigados. Então, todas as cartas do Petit Lenormand, mesmo as mais negativas, como é o caso das nuvens, elas sempre vão ter essa dualidade, vão ter características muito negativas, sim, mas elas trazem junto com essas características muitas vezes consequências que são positivas para nós a curto, médio e longo prazo. É como um temporal. Às vezes um temporal provoca estrago, provoca destruição, mas também ele apresenta uma limpeza da atmosfera, numa interpretação esotérica e espiritualista, né? O temporal até ajuda a limpar as formas miasmáticas dos pensamentos negativos que se acumulam sobre a atmosfera espiritual em que vivemos. Então ele tem esse papel também. Então, embora num primeiro momento, né, ele provoque danos, ele traz, após a reestruturação, a partir dos danos gerados, ele traz consigo consequências positivas, né, em que se arruma o que foi estragado, se começa de novo e se segue adiante. A maioria dos estudiosos do Petit Lenormand considera as nuvens como sendo a carta mais negativa do baralho. Em qualquer tirada, ela sempre impacta fortemente as demais cartas, mesmo aquelas mais positivas. Os trevos, acompanhado de as nuvens, por exemplo, têm o seu conteúdo positivo de sorte, de bons momentos, convertido em dificuldades, obstáculos, problemas. Eu coloquei isso aqui propositalmente nesse parágrafo, porque na interpretação brasileira que se fez do Petit Lenormand, intitulando inclusive esse baralho com o nome de baralho cigano, embora se saiba historicamente que ele não veio dos ciganos, mas não há nenhum problema que se considere como tal, mas é importante que se
compreenda a história das coisas. Né? Com as cartas não é diferente, a gente precisa saber a sua origem, o seu desenvolvimento, a sua evolução e como está posto agora. Mas na interpretação brasileira, geralmente os trevos são apresentados como obstáculos, e isso, no meu entender, contraria é, a essência do símbolo que está secular, se não milenarmente associado à sorte, principalmente a tradição céltica, né, em que o trevo adquire essa conotação de planta associada à sorte, a coisas boas, a momentos favoráveis, né, a ventos propícios na nossa vida. Eu acho interessante que alguns baralhos ditos ciganos, né, que foram pensados nesse sentido, já apresentam, né, a carta, que é a carta número 2, né, os trevos, como sendo obstáculos, como paus e pedras, por exemplo. Aí sim, aí o sentido dela, nesse contexto, está mais adequado do que associar os trevos a azar. Tá? Por isso que eu enfatizei que as nuvens, né, elas vão. A carta às nuvens vai interferir no sentido das demais cartas, mesmo nas cartas mais positivas, como é o caso dos trevos. Se tiver associado às nuvens, principalmente se os trevos vierem antes das nuvens, ela vai ter o seu sentido, né, os trevos no caso, a carta os trevos no caso, vai ter o seu sentido alterado para um momento, sim, de dificuldade, de desafio, de problemas. Mas fora isso, não. Da importância dessa carta. Né? Ela empresta essa nebulosidade dela, né? essa condição dela acaba se espraiando para as cartas que estão em volta. Nunca será demasiado recordar que as cartas funcionam como um espelho onde nossa alma e a nossa vida se refletem. Isso aqui, para mim, é essencial. Quando adquiri essa compreensão, o uso desse sistema oracular, como de outros, com os quais eu também estou familiarizado, adquiriu um outro sentido. É como que se a luz se fizesse quando adquiri esse entendimento aqui, que os oráculos e essa compreensão ela é uma dívida que se tem com a psicologia profunda, com a psicologia analítica, com a psicologia junguiana, porque Jung vai se preocupar em estudar os oráculos, coisa que outros estudiosos da mente não fizeram até então, porque achavam que isso não era algo digno de ser estudado em ambiente acadêmico. E Jung rompeu com vários preconceitos, inclusive este foi estudar os oráculos. Ele estudou especialmente o I Ching e não a tradução, a apresentação que ele escreveu para a tradução do I Ching para as línguas europeias, o inglês, o alemão, essa apresentação que ele faz é muito interessante porque apresenta a visão dele justamente do oráculo como um espelho da nossa alma, que reúne tudo, né? O nosso consciente e o nosso inconsciente, as regiões mais superficiais da nossa psique, mas também as regiões mais profundas. E funcionando então este oráculo como um espelho, né? A forma como as cartas se organizam, no caso do I Ching, os palitinhos, as moedas, se configuram, elas refletem o que está presente em nós. Aí a importância de estarmos atentos a isso e termos a destreza necessária para fazer a interpretação. Continuando aqui, não é, portanto,
porque saiu numa tirada às nuvens que algo de ruim nos sucederá. E isso é que é importante, né? Eu acho ideal que cada um, quem se interessa por cartomancia, que cada um aprenda a ler as cartas e a fazer leituras para si. Porque essas leituras, elas vão ser um instrumento de investigação interna, de autoconhecimento, e a pessoa vai compreender melhor o que está acontecendo consigo. Se vai numa outra pessoa, tem muita gente que põe as cartas e não estou criticando de forma alguma, nem fazendo julgamentos, mas é um fato, é um dado, isso acontece. Há muitas pessoas que usam essas cartas de uma forma mais intuitiva, e não há nenhum problema, repito nisso, mas que não tem uma teoria, um embasamento teórico mais firme por trás. E muitas vezes vaticinam coisas que necessariamente não se darão, né? Principalmente coisas muito negativas, né? Então há que se ter um cuidado nisso. Então não é porque saiu a carta às nuvens eu vou me apavorar. Não. As nuvens estão espelhando o momento que eu estou vivendo, ou alguns aspectos do meu interior para o qual eu preciso atentar, eu preciso prestar atenção. Então, seguindo aqui. Pelo contrário, ela saiu por espelhar o nosso íntimo no momento da tirada, que pode estar apresentando sombras mais densas, alguma perturbação psicológica, emocional e espiritual. Estão conseguindo captar a importância da carta às nuvens, né? Se nós vivemos num mundo, né, abraços com tantas dificuldades e tantos problemas, é evidente que as cartas, em espelhando aquilo que nós vivenciamos, as nuvens vão cair com relativa frequência para nós, espelhando os desafios internos que a gente precisa superar e que muitas vezes se manifestam na nossa vida externa na forma de conflitos, de barreiras, de obstáculos, de dificuldades de relacionamento, de problemas de uma forma geral. Mas quase sempre os desafios que a gente enfrenta fora da gente estão, de certa forma, ancorados nos desafios que enfrentamos dentro da gente e dos quais muitas vezes nem temos consciência. Avançando aqui na leitura. Como o Petit Lenormand às vezes é bem literal, pode tratar-se apenas de um dia nublado ou chuvoso que atrapalha os planos que fizemos de confraternizar com a família ou com os amigos em algum evento ou passeio ao ar livre. A regra número 1 em qualquer leitura de cartas é considerar, em primeiro lugar, o contexto. Nos exercícios de aprendizagem das cartas, que é aquele que nós recomendamos principalmente, de se destacar apenas uma carta e associar ela com o que estamos sentindo, ou se é mais para uma finalidade preditiva, em como será o nosso dia, é bom termos, né, um caderno para irmos anotando e confrontando aquilo que a gente associou a esta carta, aquilo que a gente achou que ia acontecer e o que aconteceu de fato, porque isso vai fazer com que a nossa compreensão da carta se incremente, se aperfeiçoe, melhore. E muitas vezes, nesse exercício, as nuvens podem representar isso, né? Um dia nublado, um dia chuvoso, um dia em que a gente precisa ficar mais recolhido, né? E outras vezes vai representar, sim, aqueles temporais pelos quais a nossa vida passa, né? que nos chacoalham, que nos perturbam, que nos inquietam. Então, em tudo é contexto e interpretação. Avançando aqui. Não importa o que as nuvens estejam indicando, o seu efeito é passageiro, embora possa ser desastroso. Às vezes é como se fosse um temporal, causa danos e transtornos variados,
mas em seguida restabelece normalidade. É aquilo que já havíamos dito antes. As nuvens, da mesma forma que as demais cartas negativas do baralho, trazem sempre um pedido de alerta, atraindo a nossa atenção para algo que estejamos enfrentando no momento da leitura, a fim de conseguirmos lidar melhor com a situação. Então, repito mais uma vez, se sair numa tirada de uma carta, duas, três cartas, como carta central, carta de maior importância, as nuvens, não se apavore, não fique com medo ou qualquer coisa assim, de forma alguma. Não é porque saiu a carta que vai acontecer alguma coisa ruim para você, de forma alguma. A carta saiu porque está em conexão com algo que está acontecendo em você ou na sua vida. E ela serve como um alerta para chamar a nossa atenção para algum aspecto nebuloso que a gente não está percebendo muito bem, a gente não está enxergando exatamente como deveríamos enxergar, e a carta saiu justamente com essa finalidade de fazer um alerta. Como palavras-chave que merecem ser destacadas, as nuvens são confusão, problemas, desafios e por aí vai. Aqui você seguirá complementando, né? Nas minhas anotações, a mesma coisa, né? Um espaço pequeno, mas que já ajuda você a adquirir esse hábito de ir trazendo a sua contribuição para formar um vocabulário pessoal para cada carta. Aqui, Charlie Normandel. Hoje nós lemos o capítulo 6, As Nuvens, do Petit Lenormand, palavra-chave, e refletimos um pouco sobre esta carta, que é uma das cartas mais importantes do baralho. Espero que você tenha gostado. Peço que siga acompanhando o canal, ajudando a levá-lo adiante. Lembrando que o fato de termos intitulado ele como Aprendiz Lenormand não foi uma ideia pejorativa. Ah, não, quem está participando do canal é só quem está aprendendo, de forma alguma. Eu já lido com essas cartas há muitos anos mesmo, desde da minha final da minha infância, início da minha adolescência, quando foi meu primeiro contato com essas cartas. Embora eu não viva disso, embora eu não nunca tenha feito cobrança pela leitura das cartas. Como eu já expliquei em outros momentos, né, eu uso as cartas para um uso pessoal e também como uma ferramenta de auxílio para amigos, familiares, conhecidos, né, amigos e conhecidos. E, e, e venho, né, nesse caminho há muitos anos, há muitas décadas, e eu me considero um aprendiz. Cada dia eu aprendo algo novo, inclusive pelas interações que a gente faz a partir do canal, do blog também, que a partir de um comentário, mas não poderia ser assim, né, contrariando alguma coisa que eu falei, o que eu disse, e eu me dou conta que muitas vezes sim, que aquilo ali tem mais, às vezes, fundamento que foi dito do que a minha compreensão a respeito. E com isso eu vou me atualizando. Então, eu vejo nessa caminhada no Petit Lenormand como um eterno aprendizado. Por isso que eu intitulei o canal, o site, a loja de Aprendiz Lenormand, né? E não há nenhum problema em ser aprendiz, né? Porque desconfie daqueles que se apresentam como sendo os donos da verdade, que já sabem tudo, que já conhecem tudo, porque infelizmente, né, em se tratando das tradições oraculares, isso não se aplica, né? A humildade é um primeiro passo para a gente avançar significativamente no entendimento de qualquer oráculo, né? Porque não existem
certezas, né, em volta dos oráculos. Então a gente sempre vai avançando devagar para avançar com segurança e aprendendo cada vez mais. E não há problema em mudarmos, né, conceitos, ou no caso das cartas, acrescentar novas visões, novos entendimentos. Isso não importa. Partindo da base, né, não mudando a essência da carta, quanto mais informações nós agregarmos, melhor. Já me delonguei muito. Obrigado aí pela paciência. Um abraço. Até mais.